Olá, minhas queridas e amadas seguidoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar pintando esse lindo risco de Natal. Espero que gostem. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o guia de cores e o link com o risco. É só clicar na letrinha azul que o risco abre para você imprimir, ok? Comenta aqui embaixo se você está gostando ou se tem alguma dúvida. Combinado? Vou esperar. Então vamos começar a pintar. Agora eu vou fazer o laço. Para fazer o laço eu vou usar a cor vermelho fogo, vinho e branco. Então eu vou preencher primeiro essa partezinha aqui de dentro. É o lado de dentro, né? O laço, a fita vem assim, dobra. Então, aqui é um lado mais escurinho, é uma parte mais escura. Então, eu vou preencher aqui com o vermelho fogo e depois eu vou vir com o vinho escurecendo. Faço a curvinha bem certinha. Então, bastante tinta, preenche todos os espacinhos, os furinhos do tecido, da trama do tecido, né? E segue o risco certinho. Ali, para me ajudar, vou pegar um pincel menor. Esse daqui é o pincel chato de cerdas, tamanho 0. Eu tava usando antes um tamanho 6. Porque aqui ele tem bastante cantinhos, olha. Então, eu preencho aqui. Aqui faltou um pouquinho de tinta. Vou colocar agora. Eu poderia encher tudo. Mas assim, fazendo aos poucos, você vai entender o que eu tô fazendo. Venho agora com a cor vinho. Então, eu preciso escurecer essa parte aqui. Desde aqui desse cantinho. Aqui nessa curvinha também. Um pouquinho mais de tinta aqui nesse cantinho. Como ele tá bem molhadinho, eu vou aplicando a tinta. Conforme eu vou trabalhando em outros lugares, e a tinta ali vai secando, eu dou uma olhada. Se precisar, eu venho repondo mais tinta. Essa parte aqui tá por baixo dessa fita que faz a curva aqui. Então, eu tenho que escurecer aqui embaixo também. E aqui eu faço um movimento circular para espalhar essa tinta. Sendo que, olha, eu vou pegar um pouquinho do vermelho fogo. Aqui pode ser um pouquinho mais claro. Vou lavar o pincel, um pouquinho mais de vinho aqui nesse cantinho. E se o vinho não escurecer aqui o quanto eu preciso, então eu entro com o terra queimada, que ele é um pouquinho mais escuro que o vinho. Então eu venho aqui com uma esquinha dele, olha, bem pouquinho no cantinho, que esse cantinho tem que ser bem escuro. Puxo, mas não trago muito ali pra cá, muito aqui pra essa direção.
Ele tem que ficar mesmo mais lá no cantinho. Nessa dobrinha eu também preciso de um pouquinho dele, bem encostadinho aqui, olha. Deixa eu vir de lá pra cá. Essa região é bem escurinha. Vou lavar o pincel. Sem pressão na mão, sem força, né, na mão. Eu vou fazer movimento circular aqui, próximo dessa tinta que eu coloquei, sem tirar a tinta e sem levar ela muito para cima. Porque aqui, olha, eu vou pegar um pouquinho do vinho, vou bater aqui no pratinho. Aqui mesmo eu preciso do vinho, olha. Aos poucos também. E aqui se mantém o vermelho fogo. Vou lavar o pincel. Vou vir com o vinho. Um pouquinho de vinho no pincel, colocar um pouquinho mais aqui. Olha, com batidinhas, só ali naquele espacinho. Eu dou uma espalhadinha. Agora eu vou fazer essa parte de baixo. Então eu vou preencher com um vermelho fogo. Aqui, olha, já tem um pedaço da pétala da folha, da flor, que sobe aqui. Então eu tenho que seguir o contorno desta pétala. Coloco tinta na pontinha do pincel. E faço o contorno dessa pétala. E agora o resto preencho normalmente. Molha bem o tecido. Aqui eu já vou pegar um pincel menor, o tamanho 0, esse não, esse aqui. Pincel chato de cerda, tamanho 0. E vou vir preenchendo esses pequenos detalhezinhos aqui. Aqui tem uma folha e aqui tem uma pétala, então o laço ele termina aqui com um biquinho aqui. E mais um pedacinho aqui, ele continua aqui. Por isso que quando a gente risca, tem que riscar todos os detalhes. E fazendo aos poucos para não se perder, né? Muito risco, é muito detalhe riscado. A gente tem que identificar as coisas que estão riscadas antes de colocar a tinta. Senão você coloca aí tinta vermelha onde não é laço, aí depois dá para consertar, mas daí já não fica mais a mesma coisa, né? Então aqui tem que terminar bem fininho. Vou lavar o pincel. Aqui, como ele tá embaixo da pétala e da folha, então aqui eu preciso um pouquinho de sombra. Então eu venho aqui com o vinho, faço um sombreadinho aqui. Não muito. Um pouquinho aqui. Bem pouquinho.
Agora eu vou vir com o branco. Peguei um pincel maior, só na pontinha, ó. Tinta só na pontinha do pincel. E eu vou vir com esse branco. Vou pegar mais um pouquinho. E faço todo esse contorno aqui. Com muito cuidadinho, dou uma esbranquiçada aqui. E puxo para dentro. Coloco e puxo para dentro. Vou pegar esse pincelzinho aqui. É o 421 tamanho 0. Vou pegar um pouquinho do branco na pontinha do pincel, vou passar no pires. Porque eu preciso de branco, mas não tanto. Vou vir aqui neste cantinho. E vou acentuar o branco aqui. Pronto. Vou pegar um pouquinho do branco, bem pouquinho, vou passar aqui no pires. Aqui, mas é bem pouquinho aqui. Vou pôr um pouquinho ali. Vou descer fazendo um movimento circular. Aqui não, aqui tem que se manter escuro. Só mais ali mesmo. Um pouquinho mais. Sem apertar o pincel quando eu coloco, né? Para não correr o risco de ficar muito esbranquiçado. E aqui ele já vai sumindo, sumindo, até que só fique a cor escura. Vou lavar o pincel. Só para tirar mesmo a marca. Todas essas partes são iguais. Aqui é a parte de dentro como esta, e aqui é a parte de fora como esta. Eu vou fazer da mesma maneira. Primeiro aqui, que é a parte mais escura, e depois lá a parte mais clara. Todos eles são assim. Então, eu vou adiantar o vídeo. E daí você vai acompanhando, tá bem? Vamos lá, então.
Essa parte aqui, ela é clara, né? Porque ela vem com o claro aqui, que é a parte de cima da fita, aqui é a parte da dobra de dentro. E essa também está por cima dessa. Nesta daqui eu vou escurecer aqui e puxar para cima. E esse pedaço dessa fita, ela é clara nos 3 lados dela. Então, eu escureci aqui um pouquinho aqui no meio, para dar aquela intenção de dobra, né? De nó, porque se tem essas voltas dessa fita, tem um nó aqui. Então, aqui ele fica meio enrugadinho, né? A fita, meio dobradinha. Então, eu coloco esse escuro aqui, é o vinho, eu usei, e venho clareando agora nos 3 lados da fita. Veja que eu estou colocando branco aqui. E o laço é vermelho. Se o branco entrar em contato com o vinho, vai ficar rosado. Então, cada vez que eu puxar o branco e entrar em contato com o vinho, eu tenho que lavar o pincel. Deixa eu continuar aqui. Então, eu coloco o branco aqui, ó. Desço, olha lá, entrou em contato com o vinho, lavo o pincel. Mais um pouquinho aqui, não precisa muito branco, senão o laço muda a cor, né? E a intenção é que ele fique vermelho. Aqui nessa dobrinha, olha, eu vou vir aqui com um pouquinho de branco na pontinha do pincel, porque aqui é onde ele faz a curva, né? Ele dobra aqui. Vou pegar um pincelzinho filete, acho que vai me ajudar melhor. Olha, eu venho com ele aqui e desço. Por isso que é interessante fazer esta parte primeiro, depois essa, porque eu preciso dessa curvinha aqui. Ó, aqui eu também vou colocar um pouquinho do vinho, ó. Bem pouquinho, pronto.
Pronto. Terminei aqui então a parte de cima do laço. Agora eu vou fazer, deixa eu puxar aqui. Agora tem a fita pendurada, né? Que é a fita do laço, que é esta parte aqui. E aqui tem um pedacinho que é sombreado. Eu fiz o chãozinho e quando comecei a fazer o sombreado por aqui, fui subindo. Faltou esse pedacinho, vou fazer agora. Então, eu usei clareador, lembra? Então, vou colocar aqui um pouquinho do clareador, vou espalhar, fazer movimento circular, só um pouquinho, não precisa muito não. Mas assim, molha aqui o tecido, aqui onde vai pôr o azul e depois espalha. Aí eu venho com uma esquinha do azul, coloco aqui, lavo o pincel para tirar o excesso, senão vai ficar muito escuro, e venho puxando para cima. Então, aqui eu já fiz esse sombreadinho aqui. Agora, vamos passar para o laço. Então, esse aqui eu já tiro daqui. Eu vou começar o laço desta pétala para baixo e vou fazer aqui a fita que tá caindo. O que sobrar para cima vai ter espaços depois que vai ser parte do laço, por exemplo, aqui é a parte do laço, mas aí depois eu venho fazendo as folhas e depois que eu fizer a flor eu vou fazer as folhas, que ela está por cima a folha está por cima do laço e por cima da flor. Então, as folhas aqui vai ser por último. Eu vou começar, então, o laço daqui para baixo. E depois, o que sobrar de vermelhinho ali, eu faço depois. A gente termina. Então, eu vou começar aqui preenchendo. E antes de eu começar, eu vou falar, olha, tem pétala da flor que está por baixo do laço. No caso, eu teria que fazer a pétala, o certo seria eu fazer a pétala primeiro. Mas aqui já tem duas pétalas que estão por cima, então eu teria que fazer o laço primeiro. Então, eu optei por fazer o laço primeiro e depois eu faço essa pétala que está por baixo, né, juntamente com as que estão por cima. Então, eu vou começar agora fazendo o laço. Daquela mesma maneira, eu vou começar da marcaçãozinha ali para cima, para não confundir. Então, eu vou preencher com o vermelho fogo. Vermelho fogo estou usando aqui. E esse azul que eu estou usando no guardanapo, olha, esse azul aqui,
É um azul claro, então não dá muita diferença na tinta. Não fica parecendo aquele fundo azul mais escuro. Então é uma cor que dá para eu trabalhar tranquilo. Então eu vou preenchendo aqui. Os azevinhos que estão ali, eu faço depois também. Molha bem o tecido. E faça certinho as curvas da fita do laço. Pronto, preenchi aqui com o vermelho fogo. Agora eu venho com o vinho e, se precisar, um pouquinho do terra queimada. Então eu pego primeiro o vinho, pego a cor vinho e vou fazer... Eu coloco a tinta aqui, depois ela acaba me atrapalhando, tem que tirar. Então aqui, ó, eu peguei o vinho dessa tampinha aqui. Eu vou dar uma ligeira escurecidinha aqui, que é onde a fita fez a dobrinha, ela torceu, né? A fita está torcida. Então, eu tô primeiro o vinho, vou colocar uma isca do terra queimada, mas bem pouquinho. Aqui também, essa pétala está por cima da fita. Então, eu vou pôr aqui também um pouquinho do vinho para fazer um sombreadinho. Deixa eu pôr o pires aqui, que se precisar eu dou uma batidinha. Vou dar uma espalhadinha. Essa parte aqui, essa fita, ela vem daqui de cima, né? Então, aqui eu vou colocar uma isquinha do branco, ó, pus o branco, porque ela tá por cima aqui da pétala. Então, ela vai uma isca de branco aqui. Lembrando para não pôr o branco em cima do vinho, senão fica rosado. Aí seu laço, ao invés de ficar vermelho, vai ficar cor-de-rosa. Agora eu vou preencher esta parte aqui, todinha. Vou adiantar um pouco o vídeo para ir mais rápido. Pronto, eu já preenchi então com o vermelho fogo. Agora, eu vou vir nessa parte aqui, onde a fita dobrou, essa parte veio pra cima, né? Ficou na frente daquela, então aqui eu tenho que colocar um branco. Então, eu venho aqui já com um pouquinho do branco no pincel, na pontinha do pincel. E aqui também está por cima da folha. Então, eu coloco esse branco aqui. Faço o movimento circular para espalhar. Lavo o pincel, porque agora eu vou trabalhar com o vinho, para tirar todo o branco do pincel. Se você pegar o vinho com o pincel sujo de branco, vai ficar rosado. Então, lavo o pincel, pego o vinho e vamos escurecer com o vinho aqui, um pouquinho atrás desta... A pétala, né, está aqui na frente. Então, aqui tem que ser escuro.
Eu escureço aqui onde tá a pétala. Aqui eu puxo para cima e aqui eu preencho aqui. Aqui tem branco, lembra? Cuidadinho. Vamos trabalhar com o branco de novo. Deixa eu pôr aqui. Esse aqui é o terra queimada e esse é o vinho. Já escureci ali, então vamos trabalhar com o branco. Branco na pontinha do pincel, ó, vou passar o pincel aqui no pires, sim, endireita as cerdas e vou vir com esse branco nesse contorno. Vai fazendo aos poucos, devagar, sem pressa, limpa o pincel, pega mais uma esquinha do branco e vai descendo. De novo, pouquinho do branco na pontinha do pincel e vai fazendo esse movimento, olha. Aí, ficou a marca, né? Então, eu venho aqui, trabalho com o pincel em cima dessa marca. Pego mais um pouquinho de branco. Ó, a fita, ela faz assim, né? Ela vem aqui e vem pra cá, ela vem aqui. Então, a gente vai fazendo esses movimentos, sempre saindo lá de cima, para dar esse volume na fita. Então, primeiro aqui, olha, o branco, passa o pincel no pratinho. Eu vou lavar meu pincel, que tem muito branco nele. Acaba atrapalhando. E aqui, eu desço aqui com o branco. Aqui eu tenho que dar uma unida, sem trazer o branco aqui. Porque aqui, em volta ao redor desta pétala, tem que ficar escurinho. Agora, eu vou trabalhar aqui esse cantinho. Deixa eu puxar aqui. Eu pego o branco na pontinha do pincel. Peguei o branco. E eu vou fazer que nem a outra parte lá de cima do laço, ó. Que a fita vem de lá e veio pra cá, né? Então, ó, pego aqui uma esquinha do branco, limpa o pincel sempre que vai pegar a tinta. Se a hora que você for passar a borrar ali o vinho, lava o pincel para tirar o branco e vem com o vinho ali e escurece de novo. Ó, a gente pode até fazer... eu vou lavar que tá com branco o meu pincel, tá ficando rosa. Lavei, peguei o vinho, olha. Vou subir aqui um pouquinho, veja como escureceu ali ao redor do branco, um pouquinho mais. Aqui ele ficou meio manchadinho, né, com o branco. Então, eu venho com esse pincelzinho macio,
faço uns movimentos aqui, olha. Pincel em pele te ajuda. Tem muito branco. Dou uma limpadinha no pratinho. Aí, então essa parte também está pronta. Agora vamos para essa daqui. Deixa eu arrumar aqui por um pouquinho mais para lá, senão você não consegue ver. Agora eu vou preencher aqui e vou acelerar a câmera também, tá? Para ir rapidinho, vou acelerar o vídeo. Vou preencher com vermelho fogo. Eu não posso trazer muito o vinho, lembra que eu falei? Que senão agora que eu pôr o branco fica rosa. Então ele tem que ficar ali mesmo, onde tá, né? Escuro. Agora eu venho com o branco. E vou passar aqui o pincel. Deixa eu puxar o pratinho aqui. Eu coloco o branco ali, venho até aqui, daqui para baixo é o vinho, eu não posso ir. Então, eu venho descendo nesse sentido. E aqui embaixo eu vou clarear também. Então, eu vou subir, não posso subir muito ali. Ficou muito marcado aqui, tá vendo? Então, eu venho aqui, faço um movimento circular na emenda e tiro essa marcação. Já vou preencher essa partinha de vermelho aqui embaixo. Aqui é rapidinho, eu coloquei a fita crepe aqui, então não vai ter fim essa fita aqui, ela vai embora. É uma fita comprida. Preenchi aqui. Aqui ela fez uma curvinha, mas não tem essa curvinha. Ela é reta aqui. E na hora de fazer o sombreado, acho que eu entrei ali um pouquinho na fita. Mas eu vou pôr o vermelho aqui, enquanto eu faço as outras coisas, ela vai secando. Então, esse branco eu vou pôr aqui também. Então, eu venho, ó, com uma esquinha do branco e faço este contorninho aqui, essa voltinha. Deixa eu pôr um pouquinho aqui mais de vermelho, que ficou muito vinho aqui.
ficando rosadinho. Esse vermelho que vem de lá, ele vem e vai descer aqui em cima, olha, é o mesmo traço. Então, ele vem de lá e vem aqui. E daí ele desce. Olha, é o mesmo traço, tá vendo? Vou pegar um pincelzinho menor para você ver melhor, porque aquele tá muito grosso, ele não... Ó, então eu preciso que ela faça este movimento. E aqui termine ali. Vou lavar o pincel. Vou dar uma espalhadinha. Então, eu lavei o pincel para tirar bem o branco. E aqui, olha, esse branco, ele também desce aqui. Eu vou pegar um pincel menor, que aqui faltou uma esquinha do vermelho. Aqui, ó, só para completar a hora que eu fiz o sombreado. Então, eu venho também, olha, peguei branco na pontinha do pincel. Deixa eu pôr pra cá essa tinta. Aí, eu venho com esse branco e faço também esse... Sigo o mesmo traço, né? Ele vem de lá de cima, ó. E ele vem aqui. E desce aqui. Desce aqui, para aqui, ó. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de vermelho, lembra? Então, eu vou mexer nele agora. Ele vem aqui. E para aqui, ó. Mas não pode ficar esse branco aparente, né? Então, eu venho aqui e mexo nele, olha. Pego aqui um pincel maior, passo aqui no pratinho. No caso, ele viria aqui de cima, é o mesmo traço que viria aqui de cima. Olha como é longo esse traço. Ele vem lá de cima, desce aqui e esconde ali atrás. Só que por ser uma cor escura, ainda o tecido também não é branco, veja que a gente aplica e o tecido vai absorvendo. Então, a tinta branca vai sumindo. Então, você fica observando. Se precisar, você coloca mais uma esquinha do branco. Aqui mesmo preciso. Você já deu seu joinha para mim? Já se inscreveu no meu canal? Tá escrito aí, se inscreva. Tá escrito em vermelho. Aí embaixo desse vídeo tem uma palavrinha escrito se inscreva. Você clica nele e se inscreve no meu canal. E daí, quando eu postar
os meus vídeos, o YouTube vai avisar você, falou, ó, Fátima pôs vídeo novo, vai lá ver. Não é bem assim. Mas o YouTube te avisa quando eu coloco meus conteúdos. E você assiste, né, de primeira mão os meus conteúdos. Então vai lá, se inscreve no meu canal e dá seu joinha para mim, por favor. E tá pronto aqui, ó, a fita caída do laço. Ficou mais alguns detalhes vermelho para fazer? Ficou, mas depois que eu terminar tudo, a gente vê ali o que falta, a gente faz junto, tá? Eu não vou fazer nada sem você ver, tá bem? E eu fico por aqui. E no próximo vídeo nós vamos continuar com a pintura desse belíssimo risco, tá certo? Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida ou se apenas quer fazer um comentário mesmo, tá? Você já conhece minhas redes sociais? Vai ser um prazer receber você lá também. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus.